Bom, quero fazer uma pergunta. Qual é o segredo da vitória? Qual é o segredo do sucesso? Eu creio que a gente poderia enumerar muitas coisas. Eu poderia enumerar o preparo, eu poderia enumerar a qualificação, mas eu quero falar que um dos segredos do sucesso é a perseverança. Nós vamos discutir nesse vídeo aqui um pouco sobre esta palavra tão importante para a vida, que é a perseverança. Pois bem, você está no meu canal, eu sou Isaías Fagundes, seja muito bem-vindo. Você que sentir de se inscrever, se inscreva no canal. Você que gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas e também dê um joinha aí no vídeo para que esse vídeo encontre relevância e seja indicado a mais pessoas. Pois bem, então vamos entrar neste assunto. Eu quero ler uma palavra e você que tem uma Bíblia aí, quiser acompanhar, você que não tiver, né, somente escute. Está em Josué, capítulo de número 14, versículo de número 8. Está escrito bem assim: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Essa palavra aqui, ela vai citar o acontecimento de Caleb, quando Caleb ele recebe a herança do que Deus havia prometido. Deus havia prometido por intermédio de Moisés e ao próprio Moisés que daria uma terra que, quando tirou o povo de Israel do Egito, e lhes guiaria em direção a uma terra prometida. Havia uma promessa, que era Canaã, a terra que mana leite e mel. Não vou entrar em tantos detalhes, mas uma das coisas que me chama a atenção é que em Números, capítulo de número 13, narra esse acontecimento, quando Deus orienta Moisés a escolher 12 homens, 12 líderes, 12 representantes de cada tribo. Pessoas que eram influentes, pessoas que tinham uma certa liderança sobre uma tribo, eram cabeças de tribo, eram príncipes, eram líderes. E a Bíblia vai dizer que eles num período de tempo, eles caminhando, eles chegam lá, eles veem a terra, eles se alegram com a terra, porque Deus disse que seria uma terra que mana leite e mel, e realmente era uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra de frutos prósperos, uma terra de frutos bem desenvolvidos, uma terra que continha todos os nutrientes, inclusive, ao ponto de que a produção do fruto que tinha nessa terra era um fruto diferenciado, ao ponto que a Bíblia chega a dizer que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva que eles cortaram. Um cacho de uva para 2 homens carregar. Aí eu fico imaginando, olha que interessante, que tremendo e que profundo. 2 homens ter que carregar um cacho de uva. Olha a intensidade, a força, o peso, e eu acredito que até o tamanho desse fruto para essa necessidade. Então, realmente era como Deus tinha dito. Deus disse que seria de tal maneira. E Deus disse que era deles, seria deles essa terra. Seria deles, era herança de Deus para eles. Deus estava dando para eles. Porém, a Bíblia vai dizer que eles reconhecem que era como Deus disse, mana leite e mel, era uma terra próspera, uma terra muito fértil. Porém, Deus não mencionou os obstáculos, que seriam os gigantes, os enaquins. E eles olharam aqueles gigantes, eles viram aqueles gigantes e se amedrontaram. Só aqui já traz uma grande verdade. Todas as conquistas, tudo aquilo que é para ser nosso, tudo aquilo que Deus disse que nos dará, tudo aquilo que Deus disse que é nosso, porque Ele nos deu, Ele determinou que é nosso, nós sempre encontraremos, sempre, oposições, opositores, que tentarão nos amedrontar.
A Bíblia diz que eles voltam com uma notícia boa. A terra é como Deus disse que seria, mas eles voltam também com uma notícia ruim, dizendo que a terra que eles foram é terra que consome consome aqueles que adentram nela. Eles estão reconhecendo que se eles entrassem naquela terra para possuir, eles morreriam, não tinha condições deles herdar aquela terra. Eles chegam ao ponto de dizer que eles, se olhando diante dos Enaquins, eles se reconhecem como gafanhotos, e os próprios Enaquins, se olharem para eles, os verão pequenos como os gafanhotos. Então eu vejo aí a síndrome do gafanhoto. Eles se diminuíram, eles detrataram a própria imagem. Então aqui nós podemos aprender uma coisa: havia uma promessa, mas também 10 homens deram lugar a um sentimento de que eles se diminuíram diante da promessa que Deus havia dito. Deus disse que daria, a terra seria deles, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquilo que Deus diz está dito, aquilo que Deus diz que será, será de fato. Se Deus disse que é teu e não importa. Mas eles valorizaram o obstáculo. E uma das coisas que nós temos que entender é que todas as conquistas da vida, as promessas de Deus e até mesmo os nossos sonhos, nós sempre encontraremos obstáculos. Nós sempre encontraremos opositores. E a Bíblia vai dizer então que eles entram com a notícia, uma notícia boa e ao mesmo tempo outra notícia negativa. E eles desacreditaram o povo. Pense bem, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo, você que está acompanhando. Imagine só, eles eram líderes, eles eram pessoas influentes e eles olham para as pessoas e dizem: olha, é como Deus disse. Porém, não tem como entrar. Se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Desacreditar o povo. Mas eram 12 que foram espiar a terra. E quando eles voltaram, 10 trouxeram essa notícia. Porém, 2, um era Josué, outro era Caleb, e disseram: não. Caleb solta na frente e diz assim: subamos animosamente, porque foi Deus que nos prometeu. Se Deus disse que é nosso, nos dá para que nós tomemos posse daquilo que Deus disse que é nosso. E a Bíblia vai dizer que nesse acontecimento impediu que aquele povo entrasse na terra prometida. Mas a Bíblia também vai dizer, e no texto que nós lemos, se passou 45 anos. 45 anos se passaram. Olha só, vou frisar mais uma vez para que você pense numa coisa. 45 anos se passaram. E Caleb está narrando aqui no capítulo de número 14 de Josué, que a gente leu, ele está narrando o que aconteceu naqueles dias. E ele diz: olha, os meus companheiros que foram comigo, os 10 que foram comigo e com Josué, eles fizeram o coração do povo derreter. Olha só, desmancharam o coração das pessoas, desacreditaram nas pessoas, fizeram com que as pessoas desacreditassem na promessa de Deus, desacreditassem naquilo que de fato era para ser deles. E ele vai dizer: fizeram derreter o coração do povo. Olha só, no 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Desanimaram o povo. Fizeram com que o povo desacreditasse. Porém, aleluia. No 8, olha só. Eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, olha só, ele perseverou em seguir ao Senhor, meu Deus. Ele estava dizendo: olha, eu não desanimei. Demorou 45 anos, mas eu perseverei porque eu acreditei que aquilo que Deus disse que me daria, de fato seria meu. Então eu insisti, persisti constantemente na promessa que Deus havia feito para mim. E aqui vai um segredo. Olha só, 45 anos ele perseverou, ele não desanimou. Certamente, opositores se levantaram que não eram só os gigantes lá de Canaã, não eram só os Enaquins, mas as oposições chamada incredulidade, as oposições chamada desânimo, as oposições chamado cansaço.
Você que está me ouvindo, quem sabe, você tem alguns sonhos, alguns projetos, você desenhou alguns projetos para a tua vida, só que o tempo passou, o tempo tem passado. E o tempo tem o poder de fazer-nos desanimar. O tempo tem o poder de fazer-nos cansar. Mas o segredo para se chegar aonde se quer chegar é perseverar. Nós vemos na história, inclusive na história secular, nós vemos um grande exemplo para mim, não vou entrar em detalhes porque esse vídeo eu não pretendo que seja muito longo, mas existe um grande exemplo para mim que é Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. foi um homem que ele era negro numa época de segregação racial nos Estados Unidos. Ele foi um homem que teve coragem de brigar, de lutar por uma conquista que até num sermão, num discurso que ele teve, ele falou que era um sonho. Era um sonho que os seus filhos não fossem julgados pela cor da pele. Era um sonho em que os negros pudessem sentar do lado dos brancos sem serem julgados e condenados pela sua cor. Então ele tinha um sonho e ele correu atrás desse sonho. E o tempo passou, ele enfrentou um tempo. Só que para ele chegar onde ele chegou, e hoje até escolas com o nome de Martin Luther King, para ele conquistar a vitória que ele buscou conquistar, ele precisou ter um segredo: perseverança. Quando parecia que não ia se cumprir o desejo e o sonho dele, ele persistiu e não desistiu. Outro exemplo na história é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, eu até fiquei muito admirado com a história de Abraham Lincoln, quando diz que ele nasceu em uma família pobre, tentou ser empreendedor e faliu, tentou novamente abrir um negócio com dinheiro emprestado e faliu novamente, ficou por 17 anos pagando sua dívida dos empréstimos que ele fez para tentar montar um negócio que faliu, e sua família foi despejada de onde morava. Um homem que tinha muitos insucessos, mas que não desistiu. Com insucessos dessa maneira, muitos desistem até por menos, mas ele perseverou. E a perseverança dele fez com que ele alcançasse o sucesso para a vida dele. A história vai dizer que foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos da América, uma das maiores figuras que lutou inclusive contra a segregação racial, um homem que obteve muitas conquistas, mas antes das conquistas obteve infelizmente muitas derrotas, muitos desafios, muitas dificuldades. E eu quero deixar uma frase de Abraham Lincoln, que diz assim: minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, e é sim que você esteja satisfeito com seu fracasso. Olha só, a opinião dele é que minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, é que você esteja satisfeito com o seu fracasso. Se você fracassou em meio a uma batalha, em meio a uma luta, em meio à busca de uma conquista, eu vou lhe dizer: não se satisfaça e não se conforme, mas persevere. O grande exemplo que nós lemos aqui, Caleb. Caleb não desistiu. Caleb perseverou, Caleb insistiu, Caleb lutou, Caleb esperou 45 anos, mas esses 45 anos o tornaram mais forte, porque se nós lermos lá no 8 a gente leu, e no 9 ele diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos, e em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E aí ele diz no 10, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje
tenho já 85 anos, e no 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha só, Caleb está dizendo, eu não fiquei fraco, eu não perdi a força, eu fiquei tão forte, eu fiquei mais forte. Por quê? Quando os desânimos queriam atingir Caleb, quando a fraqueza, quando o cansaço queria dizer para Caleb, você não vai conseguir, Caleb perseverou. Caleb disse, não, vai ser meu, e já é meu. E ele se fortaleceu com esta convicção. Continuação da palavra perseverança que nós começamos. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 23 a 27. Você que tem uma Bíblia aí com você, pode acompanhar a leitura. Pode acompanhar a leitura aí para nós aprendermos um pouquinho mais. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre salvação. Ele está falando sobre o Evangelho. Ele está falando sobre coisas grandiosas. E ele está dizendo acerca do propósito dele. Ele tem um propósito, ele quer o céu. Ele tem um propósito, ele quer agradar a Deus. Ele tem um propósito, um alvo, um objetivo. E ele está dizendo que, fazendo uma comparação nesses versículos com um atleta. Olha só que forte. No 23 ele fala assim: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele está comparando a busca que ele está atrás, e a igreja de Corinto que está recebendo essa carta, ele está dizendo para eles que, como um atleta que corre em direção à chegada, ao final lá, para ser premiado, com um propósito, ele quer correr, ele quer chegar na frente dos outros, ou ele quer chegar no objetivo, no propósito. Ele está dizendo, assim eu faço. Aleluia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele está dizendo, correm muitos, mas um só chega lá. Claro que ele não está querendo dizer que só um vai chegar no céu. Não, não é isso. Ele apenas está fazendo a comparação para depois lá à frente ele diz assim, ó, correi de tal maneira que o alcanceis. Tem que correr com o propósito de vencer, com o propósito de chegar no final da carreira. E no 24, no 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Olha só, ele está comparando, o atleta corre por uma coroa corruptível, que eles corriam e eles recebiam uma coroa de louro, os atletas gregos, né? Que é o que o apóstolo Paulo está se baseando. No final, eles chegavam no propósito, no objetivo, eles recebiam esta coroa corruptível, esse prêmio, essa medalha corruptível. Mas ele diz, não, eu não estou correndo por uma coroa corruptível, eu estou correndo por uma coroa incorruptível, uma coroa de valor, é o céu. E abrindo isso para a nossa vida, tanto para o principal, a corrida espiritual da nossa vida, a conquista, ela é feita como um atleta, ela é uma corrida. E ele mostra que o atleta,
ele enfrentava e ainda enfrenta algumas coisas que fazem com que ele alcance o seu objetivo. O que é? Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele está falando sobre subjugar o corpo, ele está falando aquelas coisas que um atleta fazia ou faz ainda hoje. A dieta, o treino, o desafio de acordar no horário para se enquadrar naquela condição para vencer a corrida. E entrando nisso, por isso que eu quero falar sobre perseverança. O atleta ele só chega sendo perseverante. Eu me lembro que uma vez o meu cunhado, Jader, que provavelmente está assistindo esse vídeo, ele postou num vídeo dele que uma atleta que corria, aliás, estava havendo uma corrida e uma atleta ela cansou no meio do caminho, caiu, não me recordo. Eu sei que ela estava no chão, tombada, e os outros continuaram correndo. Quando parecia que era para ela desistir, porque já era, as outras já passaram, ela estava caída, ela se levantou, ela acertou o passo, acelerou e alcançou as outras atletas. A nossa vida, em todas as áreas, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Eu falei no vídeo passado. Porque a nossa vida, ela é feita, nós enfrentamos desafios constantemente. Na nossa vida, nós enfrentamos desafio em muitas áreas. Alguém que se propõe a alcançar um exemplo, uma formação, como eu citei ali, o atleta, né? Para ele chegar no final, ele tem que não desistir, ele não pode desistir, ele não pode desanimar. Então, quando nós temos um objetivo, um propósito, um sonho até mesmo, não pode haver desistência. No último vídeo eu citei Martin Luther King Jr., eu citei o Abraham Lincoln. Se nós procurarmos na história, nós vamos ver o próprio Mahatma Gandhi, quando o Império Britânico imperava lá na Índia, ele foi um dos que brigou pela liberdade do seu povo, ele teve que ser perseverante. Martin Luther King contra o racismo, contra a segregação racial, teve que ser perseverante. Abraham Lincoln, com o propósito, com o objetivo, sonhos que ele tinha, inclusive comerciais e negócios, ele não pôde desistir. A gente vai ver muitos homens na história, muitos personagens na história, que eles não desistiram. Eles chegaram onde eles queriam chegar, eles chegaram no objetivo, no propósito, porque eles foram persistentes. Eles foram como a própria palavra perseverança define, que é qualidade de quem não desiste com facilidade. É alguém que não desiste. Quando parece que não vai dar, essa pessoa insiste. Ela não desiste. Mesmo se ela cair, porque infelizmente na vida há momentos que a gente tropeça. Momentos que a gente cai. Momentos que a gente tropeça. Mas o segredo é não permanecer caído. Eu costumo dizer que o derrotado não é o que cai. Porque cair, infelizmente, nós todos somos tendentes a cair. Mas o derrotado é o que permanece caído, o que se conforma com a queda. Não pode se conformar com a queda. Não pode se conformar em ficar caído. Até citei uma frase do Abraham Lincoln que é: minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, é que você esteja satisfeito com o seu fracasso. Não pode, derrotado é o que se satisfaz com o fracasso. Se nós sabemos que a vida é feita de desafios, se nós sabemos que a vida nós enfrentamos oposições, cansaço, desânimo e tantas coisas que se levantam para nós não chegarmos no destino, a um alvo. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo e que ele ia correr para alcançar esse alvo. Quando ele disse assim, no versículo 24, no versículo de número
25, ele diz assim: todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, no 26, não como a coisa incerta. Ele está dizendo: não, eu não estou correndo para o nada, eu não estou correndo sem objetivo nenhum. Isso é até uma frase que uma certa feita eu ouvi, que dizia assim, falava bem assim: quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar vale. Nós temos que saber aonde nós queremos ir. O apóstolo Paulo estava falando acerca de ir para o céu, acerca da salvação. E nós podemos abrir isso, não só acerca da salvação, acerca do céu, como também acerca das conquistas, acerca dos projetos, dos sonhos. Porque eu vejo que alguém, um exemplo, que quer ter um grau, uma formação superior, ele precisa entrar na faculdade, ele precisa estudar, ele precisa vencer o sono, ele precisa vencer o cansaço, ele precisa vencer muitos obstáculos, muitas dificuldades, para que lá no final ele alcance o diploma. Na vida é assim. Você quer montar um negócio, você precisa enfrentar desafios. Você quer obter uma formação, você precisa enfrentar desafios. Você quer obter uma conquista no seu relacionamento, no seu casamento. Às vezes a coisa pode estar feia, começou algumas dificuldades a atingirem a sua casa, alguns desentendimentos, alguns problemas que vieram para atrapalhar, quem sabe, a tua vida, para que você chegue. Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Se é na família, como eu citei aqui, é ter paz, é ter comunhão, é ter amor maior com a esposa, com o esposo, com os filhos, é alcançar alguns propósitos, alguns objetivos que você tem. Saiba que não é fácil e não vai ser fácil. Você enfrentará muitos obstáculos, muitos desafios, mas o segredo é a perseverança. E volto a dizer, existem algumas palavras sinônimas da perseverança, que é a persistência. É persistir. A firmeza é ser firme. E a teimosia é ser teimoso. Sabe aquele teimoso que você diz, não faça isso, ele volta a fazer. Só que às vezes ele volta a fazer o que não deve. Mas para aquilo que deve, a gente tem que ser teimoso. Ah, mas eu tentei e não deu. Insista. Ah, mas eu tentei e deu tudo errado. Não desista. Tenha persistência. Continue. Eu estava lembrando aqueles jogadores de futebol americano, né? Eles estão correndo lá com a bola. Eu não sei qual é as funções lá, eu não sei qual é a regra, mas eu já notei em alguns vídeos que apareceram que o jogador está com uma bola e ele está correndo porque ele quer chegar lá no final. E enquanto ele está correndo, muitos jogadores se jogam contra ele. Alguns até derrubam ele, seguram o pé dele, aí ele chuta e solta a mão deles do pé dele e continua correndo. Por quê? Porque ele quer chegar lá no final. Ele tem um propósito, ele quer chegar lá depois daquela linha. Na nossa vida, em todas as áreas, é assim. Você pega a bola, você está correndo em direção ao objetivo e muitas oposições se levantam. Muitas oposições tentam travar o teu pé. Quantas coisas você compartilha aí no comentário, coisas que você tentou fazer e não deu certo, coisas que você queria, objetivos que você traçou para sua vida e que você não conseguiu chegar. E alguns, infelizmente, desistiram. Mas você não deve desistir. Você deve persistir. A gente vê repleto na história de pessoas que persistiram, que não desistiram, que não desanimaram, que não desistiram do propósito que tinham. Então eu te aconselho, não desista, não desanime, não pare no meio do caminho. Não pare.
O maior exemplo, para mim, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio com propósito, ele enfrentou desafios, mas ele continuou no propósito e foi até o fim para cumprir o seu propósito. Você que gostou desse vídeo, queria que você comentasse, colocasse seu comentário é muito importante. Você que tem desejo de que eu fale de algum assunto específico, poste no comentário, comente aí. Você que quer que a gente faça um comentário bíblico, de algum texto, de algum assunto, coloque nos comentários. E também você que gostou, comente aí, converse conosco, interaja, tentarei responder conforme eu conseguir, né, o seu comentário, se assim for necessário. E eu quero indicar, antes da conclusão desse vídeo, um livro. Também lembrando que no canal vai ter dias que eu vou indicar livros. Eu vou estar indicando livros e falando sobre eles. Esse aqui eu não vou falar muito sobre ele, só vou mostrar para você primeiro o título dele. Nunca Desista de Seus Sonhos, do autor Augusto Cury. Nesse livro aqui ele vai falar sobre algumas pessoas, algumas histórias extraordinárias, inclusive do Martin Luther King Jr. E os assuntos que ele vai tratar aqui na introdução já: os sonhos abrem as janelas da inteligência, o maior vendedor de sonhos da história. O capítulo 2 ele vai falar o sonhador que colecionava derrotas, que é Abraham Lincoln, né? E no capítulo 3 ele vai falar o sonho de um pacifista que enfrentou o mundo. Ele vai falar do Martin Luther King Jr. E no capítulo de número 4, um sonhador que desejou mudar os fundamentos da ciência e contribuir com a humanidade. E no capítulo 5, nunca desista dos seus sonhos. Você que não tem esse livro, alguns até criticam, né, porque dizem que é motivacional e tal. Eu não entendo assim. Eu entendo que esse livro ele traz muitos princípios bons para a nossa vida, muitas dicas, muitos conselhos para as nossas vidas, baseado em biografia de pessoas. E indicar, você que não tem uma Bíblia, a Bíblia é um dos maiores livros que existem. Então fica a dica aí da leitura: Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Dr. Augusto Cury. Aqui esse que eu tenho é pela editora Sextante. Vou estar comentando sobre ele em um vídeo futuramente. Mas se você quer ter uma boa leitura, compre esse livro. É uma ótima aquisição para enriquecimento intelectual para a tua vida. Então eu encerro esse vídeo. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Se você acha que faltou alguma coisa para ser dito, comente aí embaixo, coloque aí nos comentários e nós estaremos, quem sabe, seguindo o seu conselho, a sua ideia, a sua dica. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.